A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui é seu irmão Feliciano Lima. Quero contar uma visão que Deus me deu, uma visão, uma revelação, que visão e revelação é a mesma coisa, que vem dada pelo Senhor Jesus. E quero contar essa visão que Deus me deu já tem um mês. E eu estava esperando a ordem do Senhor para Ele me autorizar a eu passar para os amados irmãos e poder chegar até a sede da Deus é Amor. Então, meus amados irmãos, a palavra que Deus me deu está em Salmos, capítulo 97 e versículo 10. Essa foi a palavra que Deus me deu, conforme a revelação, a visão que Ele me deu, que diz assim: Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Essa foi a palavra que Deus me deu. Irmãos, a visão que Deus me deu, Ele me deu numa madrugada, quando eu estava em São Paulo, em Santo André. Eu estava orando de madrugada em uma igreja, que se chama Morada de Deus, Manaim. E o Senhor me deu essa visão. Estava orando de madrugada e o Senhor me mostrou, abriu a minha visão e me mostrou eu dentro da sede da Deus é Amor. Eu estava na sede da Deus é Amor, irmãos, e tinha muita gente. E eu perguntava para o Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo aqui na sede da Deus é Amor? Sendo que o Senhor já me proibiu de eu vir para cá, na sede da Deus é Amor. Eu falava na visão com o Senhor, assim. E o Senhor falava assim para mim: depressa, tem um recado para passar para a minha serva. E o Senhor falava assim para mim que tinha um recado para eu passar para a serva dele. E eu falava assim: Senhor, quem é? Quem é que o Senhor quer que eu mande esse recado para essa serva? O Senhor dizia para mim, para nossa irmã amada em Cristo, a Irene Miranda. E o Senhor falava assim: depressa, passe para ela. E eu fui, irmão, de encontro a ela, mas só que tinha muita gente, irmão, que não deixava eu passar. Era muita gente, sabe, que não deixava eu chegar até ela. E eu falava assim: eu não vou conseguir, que é muita gente. Eu não vou conseguir. O Senhor falou assim: irá conseguir sim. E eu começava a ir me esforçando, até que o Senhor criou uma situação que eu consegui chegar até ela. E quando eu cheguei até ela, irmão, eu toquei nela. Quando eu toquei nela, eu falei para ela: Irene Miranda, eu preciso falar algo de Deus para a senhora. E ela falava assim: diga, amado. E as pessoas não deixavam, irmã, as pessoas que estavam ali ao redor dela não deixavam eu conversar com ela para passar algo de Deus para ela. E ela falava assim: não, amado, pode falar. E eu falava: eu tenho algo de Deus para passar para a senhora. Ela falava assim para mim: pode passar, sendo coisa boa ou ruim, vindo do Senhor Jesus, pode passar. E eu falava para ela, olha, Irene Miranda, o Senhor dizia para mim, dizer para a senhora, que Ele está se retirando desse lugar. Ele está se retirando desse lugar. E quando eu falava assim que o Senhor estava se retirando daquele lugar, ela começou a chorar. E ela dizia para mim, chorando. E começava a chorar: por quê? Porque o Senhor vai sair daqui, se retirar daqui. Aí, meus amados irmãos, eu falava para ela, porque o Senhor estava se retirando dali. E eu falava assim para ela: diga para as pessoas, diga para a diretoria, Irene Miranda, que o Espírito Santo vai se retirar daqui. E eu falava isso para ela, ela falava assim: mas como? Como é que eu vou conseguir falar com o povo da diretoria, sendo que o povo da diretoria não me ouve? Eles não me ouvem, eles já tiraram a minha autoridade como líder dessa igreja. Ela falava de jeito para mim. E ela dizia para mim mais ainda, irmãos: eu já tentei conversar com eles, eles não me dão ouvidos.
ela começava a chorar porque ela via a situação da igreja como estava. E ela dizia para mim isso, que o povo da diretoria tinha tirado a autoridade dela como líder ali da igreja. Ela começava a chorar em desespero. E o Senhor me mostrava, irmãos, quando eu terminei de conversar com ela, eu apontava para ela o púlpito central da Deus é Amor, o altar da Deus é Amor. Eu vi a Débora Miranda com um vestido bem coladinho, irmão, e bem curto. E eu dava para ver o joelho dela, a marca assim, a marca de oração, né? Não estou dizendo que ela é mulher de oração, eu estou dizendo que eu vi a marca ali do joelho dela de oração, né? Porque toda pessoa que tem uma vida de oração tem essa marca no joelho. Então eu vi no joelho dela o vestido muito colado e estava mostrando o joelho. E do lado da cadeira dela que ela sentava, eu vi o símbolo da maçonaria. Eu vi o símbolo da maçonaria em forma de triângulo e eu vi um olho no meio do triângulo. Aí, meus amados irmãos, eu vi do lado dela, ela sentava e estava do lado dela o símbolo da maçonaria ali, que estava do lado da cadeira, aonde estava do lado dela. E eu falava, Senhor, isso é o símbolo da maçonaria. E o Senhor dizia para mim, eu me retirei deste lugar. Deste lugar o Senhor dizia para mim que se retirou. Eu via, irmão, a sombra assim, o formato do Espírito Santo, transparente, branco, todo de branco. Ele saía do altar e subia para o céu. E o Senhor dizia para mim, o meu espírito já se retirou desse lugar. Eu vi, irmão, na visão, o Espírito Santo saindo da igreja Deus é Amor, da sede. Ele subia para o céu. E o Senhor dizia para mim, falava assim para mim, agora, meu servo, os milagres que vão acontecer nesse ministério não vai ser ordenado e nem mandado por mim, mas sim pelo demônio do engano que vai operar milagres aqui na sede. Não vai ser eu mais que vou operar milagres aqui nessa sede, mas serei fiel com aqueles que permanecer fiel comigo nesse ministério. O Senhor dizia assim para mim, e o Senhor me deu essa palavra, confirmando, irmão, o que Deus já mostrou para nossa irmã em Cristo, a irmã Thalia. Eu fiz prova de Deus e perguntei, Senhor, é verdade que tu está mostrando isso para a tua serva? Não estou duvidando que Deus já mostrou para ela, mas a gente tem que fazer prova com Deus, né? Então eu fiz prova com Deus, o Senhor me mostrou isso de madrugada e eu pedi a Deus, se Ele me desse autorização, eu ia falar e postar no canal, e o Senhor me deu essa autorização que foi hoje. E o Senhor me mostrava isso, meus amados irmãos. A Irene Miranda dizendo para mim que eles da sede tiraram a autoridade dela e ela não pode fazer mais nada. E ela chorava desesperado, dizendo para mim que o povo da sede já tinha tirado a autoridade dela. Que já, ela dizia para mim, irmão, na visão, que já tentou falar várias vezes e eles não dão ouvido a ela. E ela chorava desesperada. E o Senhor dizia assim para mim, eis aí a alma dela como está. O Senhor dizia assim para mim, irmãos, a gente vê pela aparência da nossa amada Irene Miranda, mas o Senhor me mostrou por dentro desta mulher como está a alma dela. Já tiraram a autoridade dessa mulher ali na sede. Eles não dão ouvido. Eles não dão ouvido à serva do Senhor. Mas, irmão, meus amados irmãos, quero dizer para os amados irmãos que os milagres que vão acontecer aí na sede da Deus e Amor não vai ser dado por Deus, mas sim pelo demônio do engano. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, o Senhor se retirou das Deus e Amor tudinho? E o Senhor dizia assim para mim, não, eu me retirei da sede da Deus e Amor. E o Senhor dizia ainda para mim, irmãos, eu irei cumprir promessa com aqueles que andarem em obediência comigo e que não se contaminaram com essa doutrina que está entrando na Deus e Amor. Foi isso que o Senhor me revelou, me mostrou e falou para mim. Amém, meus amados irmãos? A paz do Senhor a todos.